Deixa eu pegar aqui. Então, eu coloquei aqui como, só para ter uma noção, né? Clarear um pouco sobre a unidade de mol, né? A unidade criada, a unidade que nós criamos, né, a aro, para contar grãos de arroz, pode ser aplicada na quantidade de outros tipos de grãos, né? Como feijão, milho, né? Ou mesmo qualquer outro objeto. Então, assim como pode se dizer uma dúzia de laranja, uma dúzia de bananas, ou uma dúzia de parafusos, né? A gente sabe que são 12. Também pode se aplicar a unidade criada para definir o conjunto de 1.000 grãos de feijão, ou 1.000 pregos, ou porcas, né? Considerando essa ideia, aí a gente vai fazer algumas questões aqui, ó. Referente à unidade que nós criamos, quantos grãos há em 3 aros de feijão? 300... Não, perdão. Calma, vou ler de novo. Quantos grãos há em 3 aros? Aros não é 1.000 unidades? Aham, Ah, então é 3.000. 3.000 grãos. Vou tentar escrever aqui que meu computador também está lerdo, Ah, eu viu? acabei esquecendo qual que era a unidade. Eu pensei que aro eu não lembrava. Aí eu achei que aro era 100, eu falei 300 sem querer. Então, quantidade de grãos são 1.000 grãos referente a um aro. Sim. Então, imagina que um grão de feijão tenha massa de 0,2 grama e que todos os grãos tenham a mesma massa. Então, trabalhar com mol é até mais fácil, porque moléculas, átomos, né, íons, todos eles têm a mesma massa, né? Por exemplo, o hidrogênio, pega o átomo de hidrogênio. Qualquer átomo de hidrogênio, ele vai ter a mesma massa, né? Diferente dos grãos, né? Grão de feijão, grão de milho, que nem sempre um grão tem a mesma massa que o outro, né? Mas até para fazer uma relação com mol, vamos imaginar que um grão de feijão tem a massa de 0,2 grama e que todos eles têm a mesma massa. Então, qual será a massa de feijão contida em 3 aros de feijão? Então, a gente sabe que 3 aros refere-se a 3.000 grãos, né? De feijão, né? Então, se um grão, se um grão tem uma massa igual a 0,2 grama, né? Uma regrinha de 3, né? 3.000 grãos, qual vai ser a massa? O quê? Ah, só multiplicar, vai ser... Multiplicar em x? Isso. Você Calma. Zero, ó, vai ser meio que Vai ser meio que dividir por 4, não é? Não, só multiplicar Ah, 3.000 por sim. Por 0,2 e dividir 0,2. por 1. Eu estou sem minha calculadora aqui. Vocês têm aí? Não, tô tentando fazer de cabeça. Dá 600 gramas? 600, é 600. Então, meu computador está lerdo. Vamos escrever aqui, ó. 3.000 grãos de feijão. 600 gramas. A gente vai usar o mesmo raciocínio para calcular lá as moléculas, número de mol. Então, em 3.000 grãos de feijão, cada grão pesando 0,2 grama, a gente vai ter um total de 600 gramas. Sim. Beleza?
Aí a gente aqui faz uma comparação entre unidades, tá? Então, a gente criou a unidade aro, né? O nome da unidade é aro, né? A unidade de quantidade de matéria é mol, né? Símbolo da unidade. E aí, é uma diferença aí, igual no mol, que quando a gente fala do nome da unidade, a gente pode usar a letra maiúscula, e quando fala do símbolo, é a letra minúscula, tá? Só essa regrinha aí que diferencia um pouco na questão do nome. Então, é massa de matéria estabelecida para padrão. No caso do aro que nós criamos aí, nós estabelecemos 100 gramas de arroz, né? Contamos 1.000 grãos de arroz, e esses 1.000 grãos deu um total de 100 gramas de arroz. Beleza? No caso do mol, o que fizeram? Beleza. Pegaram 1,12 átomos do carbono 12, né? Juntaram a quantidade, e essa quantidade deu 6 vezes 10 a 23 entidades químicas, né? Deu esse total de carbono que pesou 12 gramas. Tranquilo? Sim. Quer dizer, pesou 12 gramas, não, na verdade, 1 grama, né? Eles pegaram 12 átomos do carbono, né? Mas foi a referência que eles usaram para criar essa unidade, né? Então, entidades químicas que eu coloquei aí, representando unidades de quantidade de matéria, a gente se refere sempre a átomos, moléculas, íons, elétrons. Unidade de mol a gente utiliza mais na química, né? Na física, porque é uma unidade muito grande, né? Você tem uma quantidade imensa, né? Nessa unidade. Então, não tem como você chegar na feira e pedir um mol de banana, né? Um molde de banana. Vai ser muita banana, né? Então, se refere a partículas bem pequenas, né? Então, é usado mais para esse fim mesmo. Então, aqui tem um outro exercício, né? Então, sabendo que a massa molar de uma substância é a massa de 1 mol de moléculas, partículas, né, de uma coisa, dessa substância, e que esse valor é numericamente igual à massa atômica, que é o número atômico da substância, siga o exemplo apresentado a seguir e complete o esquema proposto. Então, só falando um pouco sobre massa molecular ou massa atômica, né, ou número atômico, e a massa molar, as diferenças, né? O número atômico, ou a massa atômica, eles usaram como referência, né? Claro, eles usaram o número atômico para fazer a massa molar, para criar essa unidade. Nossa, professor, eu não fiz essa. Isso aí a gente faz agora aqui. Nossa, eu não fiz essa. Eu achei que a primeira era. Acho que quando você passar o próximo quadro já vai aparecer. Eu fiz acho que é 5 questões. Eu fiz as 5, eu não fiz essa não. Tem essa aqui, né? Então, essa aqui só para a gente, não é difícil não, só para a gente relacionar a massa molecular, ou O número céu, atômico. o professor, o Khaled tá passando mal, você poderia liberar ele? Pode sim, fala com ele. Ele acabou de mandar Oi, aqui o Caled. negócio. Ele tá meio mal mesmo. Tranquilo, Caled, depois eu mando conteúdo aí. Quer dizer, eu já mandei esse conteúdo, mas eu posso mandar resolvido depois. É. Tchau. Tchau, Caled. Então, aí, a massa atômica, né, se refere à quantidade de prótons e nêutrons que um átomo tem no seu núcleo, né? E aí a gente pode consultar a tabela periódica para a gente ver a massa atômica, pela quantidade de prótons e nêutrons que ele tem no núcleo, né? E, inclusive, na tabela periódica, os valores não são redondos, porque existem os isótopos, né? Existe da mesma espécie com diferente número de nêutrons, né, no núcleo. Aqui eles fazem uma média ponderada, né? Sim. Mas aí, por exemplo, o carbono, a gente pode considerar a massa atômica, o número atômico dele 12.
né, que ele vai ter... Esse é o carbono mais abundante na natureza, que é com 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. Então, aí soma os prótons e nêutrons, aí dá 12. Então, o número atômico dele é 12. E eles pegaram, provavelmente, eles usaram o número atômico como referência para criar o mol, né? Então, sempre o número atômico vai ser em módulo igual à massa molar dessa partícula, entendeu? E aí a gente também calcula as moléculas, né? Que a gente pega separadamente e depois soma, né? Aí, por exemplo, o carbonato de cálcio, que é o primeiro aí. Então, o número... A massa molecular dele, o número atômico. Sabe que do carbonato é 40, né? Do carbono é 12, do oxigênio é 3, né? Como está aparecendo aí, tá vendo? Aí eu tenho um átomo de cálcio, eu tenho um átomo de carbono, mas eu tenho 3 de oxigênio. Então, eu tenho que multiplicar por 16, que é a massa molecular do oxigênio. Sim. Vai dar um total de 100. Então, essa molécula aqui, o número atômico dela é 100, né? Somando todos os átomos presentes na molécula. E a massa molar também vai ser 100, né? Então, em módulo, o número atômico, massa molecular e a massa molar são iguais. Das moléculas, dos átomos, a diferença é só a unidade, né? Então, o número atômico, o símbolo é U, né? E a massa molar é grama por mol, né? Então, essa molécula aqui, do carbonato de cálcio, em 1 mol, eu tenho 100 gramas. Aí aqui eu tenho 2 mol, eu vou ter 200 gramas. E assim sucessivamente, que é proporcional, né? Fica mais fácil de usar essa unidade aqui do que a dúzia, por exemplo, porque as moléculas, os átomos vão ter sempre a mesma massa. Ô, professor, esse ponto aí, ele é para representar igual? Você falou que 100 gramas é igual a 1 mol, só que parece que está multiplicando. Então, tá? Aqui, quando está multiplicando, o inverso, porque está elevado a menos 1, tá vendo? Ah, entendi. Entendeu? Quando você tiver... Na faculdade, normalmente, eles usam muito essa linguagem, sabe? Porque aqui, ó, vou escrever aqui, ó, 100 gramas por mol, né? Dividindo mol, né? É a mesma coisa, tá? Que 100 gramas vezes mol elevado a menos 1. Tá ruim, meu. O mouse? Não, é o computador mesmo. Ah, tá. É muito lento, ele fica travando. Eu vou tentar instalar um antivírus. Tá vendo que eu coloquei aqui? Só para você ter uma ideia, tá? Ah, tô conseguindo ver. Esse primeiro aqui, ó, é a linguagem que a gente normalmente mais usa, né? Grama por mol, tá vendo? Sim. Ah, agora entendi. Quando for grama vezes mol elevado a menos 1, entendeu? É o inverso. Isso aqui é igual eu falar grama por mol. Grama dividindo mol. Né? Ah, agora que eu vi. Grama vezes mol elevado a menos 1, ao inverso vai ser grama dividido por mol. Tá? Essa linguagem aqui eles usam muito, né, em faculdade. Só para você só saber o que. Ainda bem que você perguntou. Não, é que eu fiquei um pouco confusa, eu não tava lembrando disso. Mas eu acho que você já explicou isso. Eu só acabei esquecendo mesmo.
Eu prefiro usar sempre essa aqui, principalmente no ensino médico é mais comum, né? Essa grama por mol. Aí, então, aí relaciona, tá vendo? Aí, a gente vai achar a massa molar das substâncias ou dos átomos, dos elementos, sempre consultando na tabela periódica. Só que na tabela periódica não dá massa molar. Na tabela periódica dá o número atômico. Mas como em módulo é a mesma coisa, aí a gente acha a massa molar, entendeu? Então, vou procurar a massa molar do carbono. O carbono, o número atômico é 12. Então, a massa molar dele é 12. Então, o carbono é 12 gramas por mol. Entendeu? Aí, aqui, a mesma coisa a gente pode fazer aqui para o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o sódio, se eu não me engano, é 23. Né? O cloro, se eu não me engano, é 35,5. Normalmente, a gente não usa a gente arredonda, tá? Os valores. Até Né? porque fazer com decimal é muito ruim. Então, mas no caso do cloro, normalmente a gente não arredonda porque ele está praticamente no meio, entendeu? Ah, sim, 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 sim. Entendi. Porque você pega aí o oxigênio, é 15,999, a gente arredonda para 16, né? O hidrogênio é 1,001, a gente arredonda para 1. Né? Mas no caso do cloro, é no meio, entendeu? Você vai ver lá na tabela periódica, é 35,5. Então, é um caso aí que normalmente não se arredonda, é o cloro. Então, tem aí 58, né? 0,5 que aí a gente está achando. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Cinquenta e oito vírgula cinco, né? Depois, se você quiser conferir na tabela periódica, você pode conferir tá, o número atômico do sódio e o do cloro. Tá bom. Aí a gente vai ter o número. A massa molar vai ser 38,5 também. 58. Mas aí não é U, aí é mol. Mol não, é grama por mol. Ou grama vezes mol a menos 1. Sim. Certo? Tá. Eu não sei se eu coloquei uma tabela, só dar uma olhada se eu coloquei uma tabela periódica. Que eu Você coloquei colocou? aqui. Colocou? No Só fundo. que essa tá tão ruim para ver, né? Ah, não tá ruim pra ver, não. Ó, o sódio é 22,99, tá vendo? O Sim. cloro, você pode ver que o cloro é 35,455, está quase no meio. Então, o cloro é um caso que normalmente a gente não arredonda, a gente usa o 35,5. Né? Então, aí a gente soma, aí vai dar o. Aí, em 4 mols do cloreto de sódio, qual vai ser a massa? Vou fazer aqui rapidinho. É 58,5? Cada mol, né? 58,5 gramas por mol, Vai ser 234 gramas. 234 gramas.
Entendeu? É tudo proporcional, né? Aí a gente está relacionando aqui número de mol e massa, né? Aí eu vou no outro exercício aqui, que daqui a pouco vai dar o nosso horário. Aí depois você pode resolver esse aqui, ó, que não tá tão difícil, né? Não, tá, eu consigo fazer. Já tá com a tabela ali embaixo mesmo? Porque eu Consigo vou ver um fazer. aqui que tem o número de partículas, que a gente está relacionando aqui mol e massa, né? Deixa eu ver se outro aqui a gente relaciona. Aqui, ó, esse aqui a gente relaciona número de partículas, tá vendo? Você tá vendo Sim. aí? Ah, esse aí dá pra ver. Conseguindo ver. Então, aí eu tenho. Deixa eu aumentar um pouco. Eu tenho aqui um primeiro exemplo aqui, ó. Eu acho por número de partículas um pouquinho mais difícil. Então, eu queria ver um pouco aqui, só para tirar dúvida, mas também não é tão. É tudo Não, também não é tão difícil, proporcional. mas. Número de partícula, quantidade de matéria, que é mol, né, e massa, dá para relacionar tudo, no caso dessa unidade. Então, um mol de gás oxigênio, por exemplo, eu tenho número de partículas, vou ter 6 vezes 10 a 23, né? Esse número de Avogadro é igual a dúzia, a gente fixa na cabeça, né? Dúzia é 12. 12. Mol é 6. Lembra a dúzia? Parece que tá falando de ovo. Então. Lembra do. A dúzia de ovos Mol? por R$ 10. Lembra de mol? Tá falando do carbono, tá falando do Sim, sim, hidrogênio. claro. Né? Então, um mol do oxigênio, do gás oxigênio, né, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio. E vai dar um total de 32 gramas. Certo? Uhum. Aí, mas em 2 mols. Em 2 mols, é só para a gente relacionar. Porque a massa a gente já relacionou bem, a gente sabe, né? Se um mol tem 32 gramas, 2 mol vai ter 64 gramas, né? Sim, 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 sim. Mas em número aqui de partículas, também não vai ser muito diferente. Você multiplica, eu posso deixar a notação fixa e multiplicar só o número decimal, né? Então, é 6 vezes 10 a 23, em 1 mol. Em 2 mol, qual vai ser o número de partículas? Eu multiplico 2 por 6, Tá 12. então vai dar 12 vezes 10, 23. Vai dar o dobro, né? Sim. Se eu quiser mexer com a vírgula, né, botar 1,2, aí eu aumento, aí vai ser para 10 a 24. Eu posso deixar assim também, tá vendo? Uhum. Posso fazer primeiro decimais e depois é, mexer com a vírgula, tá? Só botar o outro aqui, quer ver? Se eu fosse fazer. Se eu colocasse a vírgula no meio do 2, tá vendo? Depois que eu fiz o. Seria 10 elevado a 24. Você anda com a vírgula, você muda em cima, né? Sim. Ah, é verdade, dava. É, agora que eu percebi que dava pra ter feito isso. Eu ia deixar assim mesmo. Mas pode deixar 12 a 10 a 23. Mas você pode. Só para saber que você pode fazer assim também, né? Então, em 2 mols de gás oxigênio, eu tenho 1,2 vezes 10 a 24 partículas de gás oxigênio. Entendeu? Eita. Foi aqui o telefone. Né? E eu vou ter a massa de 64 gramas. Né? Uhum. 64 gramas.
em 2 mol do carbono, eu vou ter o mesmo número de cima, né? Número de partícula, né? Sim. Vou ter o mesmo número. 2 mol vai ter essa quantidade. 1 mol vai ser 6 vezes 10 a 23. Aí, o que vai ser diferente aqui, nesse caso aqui, vai ser a massa, né? O carbono, a massa molar do carbono. Você tá gravando a aula? Sim, pode. Ah, tá. Então, é pra mandar pro Khaled depois. Eu mando para ele. Depois eu coloco no grupo também. Ah, é mais fácil. Aí aqui, ó, no caso 2 mol do carbono, cada mol 12 gramas, então vai ser 24 gramas, certo? Sim. Agora que relaciona, eu tenho aqui, ó, no caso do mol de carbono, eu tenho 18 vezes 10 a 23. Isso equivale a quantos mols? Calma aí, vou. Mas aí, ó, professor, aí divide pelo valor do mol? Do mol? Nossa, eu tenho que relacionar isso aqui, ó, com o carbono. Ah, entendi, eu entendi. Aqui, ó, em 2 mol, eu tenho essa quantidade aqui, 12 vezes 10 a 23. E com essa quantidade aqui, 18 vezes 10 a 23, quantos mols eu vou ter? Pode pegar, por exemplo, Ah, não, entendi. um Se, mol é igual a 6 vezes 10 a 23, né? sim, vai ser 6. Outra vez Vai você ser pode... 3 mols, vai ser 3 3 mols. mols, isso. Exatamente. Entendeu? Que você pode isolar aqui de novo a notação e trabalhar só com o decimal, né? Ah, sim. Entendeu? Como é igual aqui e aqui, ó. Então, em 1 mol eu tenho 6, né? Para ter 3 mols, eu terei quanto? Em número de partículas. E depois você volta com a anotação. Aí a massa, Tá, e agora tem que ver o número de partículas do ferro. só colocar a massa aqui do carbono. O carbono 6 mols, né? 1 mol eu tenho 12 O gramas, seu, né? mas então, a massa vai ter que ser mais que isso. A massa Então, vai ser 36. 36, né? Uhum. Agora aqui no ferro eu tenho 112 gramas. Aí eu tenho que saber qual é a massa molar do ferro, entendeu? Eu vejo lá na tabela periódica. Não é uma tabela periódica? Tá, peraí. Eu tenho uma tabela aqui, eu tava olhando mais por ela mesmo. Ferro tem. Cadê? 55. Pode falar 55 ou preciso colocar? 55, quanto? 0,8. Ah, então é melhor arredondar para 56. Tá bom. Trabalhar com 56. o valor. Está mais próximo de 56, entendeu? Ah, sim. Então, 1 mol de ferro tem 56 gramas, né? Então, a massa molar do ferro é 56 gramas por mol, né? 1 mol Sim. de ferro tem 56 gramas. 112 gramas equivale a quantos mols? Calma, se é 56? 1 mol, né? Não, tá. 56 por mol. Aham. Que é a massa molar dele, né? Ah, então vai ter 2 mols. 2 mols. Beleza. Aí aqui eu acho a quantidade de partícula, né? Em 2 mols, né? Se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23, né? E em 2 mols eu vou ter quanto? Ué, vai ser 2 vezes o valor do mol, não é? Vai ser o dobro de 1, né? Nós já fizemos aí, já tem uma aí com 2 mols. Tem 2, né, com 2 mols. Uhum. É, fechou.
12 vezes 10 é 23. Deu mais ou menos para pegar as relações que a gente faz aí, número de partículas, quantidade de matéria, em Aham, mol, massa. Então, tranquilo. para toda substância, você segue o mesmo padrão de cálculo, tá? Para todas. Só não dá para usar no caso da banana, da laranja, da melancia. É um molde de bananas. É muita banana. Aí tem outros Ótimo. exercícios aqui, se você puder Ah, fazer. esses aí eu já fiz. Então, foi esses aí que eu fiz. Eu não fiz o da tabela. Acho que eu já te mandei foto. Vou dar uma olhada aqui. Acho que você mandou, acho que eu ainda não conferi. Porque como que era, tipo, questão mais de cálculo mesmo do que teórico, aí eu resolvi, em vez de fazer no computador, fazer pelo caderno mesmo. Que era mais fácil no Legal. papel. Tá bom, cara. Aí eu vou te mandar também as outras provas. Eu te mandei uma prova aí, que minha filha mandou umas É, eu 4 vou ver provas. agora, eu tô com o Teste. WhatsApp no PC. Vou ver aqui. Ah, agora que eu vi o PDF da FUVEST 2020. Tá bom. Então, vou parar por aqui e ver se aparece alguns alunos lá do segundo ano, tá bom? Já passou de 9h40, mas eu vou te enviar as provas. Tá bom, cara? Pode ser, claro. Então, até a próxima, tá? Ah, já deu o Obrigado pela horário? participação. Deu 9h46 Nossa, agora. agora que eu vi. Tá bom, seu. Tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.